tema desta noite e é pela cooperação Brasil e China que nós vamos querer olhar a partir de agora. Lula e Xi Jinping assinaram 37 acordos comerciais e destacaram claramente as parcerias estratégicas entre os dois países, algo que vem também aqui carregado de alguma alfinetada aos Estados Unidos da América. Efetivamente, Orvaldo, é uma cooperação bastante robusta, bastante significativa, até do ponto de vista do simbolismo que isto representa nas chamadas relações Sul-Sul. Trata-se de dois atores que fazem parte do chamado grupo dos BRICS, que se batem pela nova ordem internacional, multilateral entre si, e esperam que destes acordos bilaterais bastante chorudos que assinaram, possam dar um certo corpo, uma certa solidez a esta relação bilateral e multilateral entre os dois Estados, isto é, entre o Brasil e a China. São 37 acordos assinados em vários domínios, muitos deles bastante estratégicos. Basta ver o acordo ligado, por exemplo, às telecomunicações. Há uma empresa chinesa chamada SpaceCell que a semelhança de Starlink também colocará na baixa órbita satélites que poderão garantir ao Brasil uma internet de alta velocidade, que hoje em dia é fundamental para a chamada economia digital, não é? A internet das coisas que poderá dar um certo alento à economia brasileira no que toca a e-commerce e tantas outras componentes da chamada internet das coisas. Ou seja, é uma relação bastante robusta e vem confirmar este volume do crescimento substancial das relações comerciais entre os dois Estados. Segundo notas, por exemplo, no que toca das cifras de relações bilaterais, o volume passou de quase 10 bilhões em 2022 para 60 bilhões em 2023-2024, quer dizer, um crescimento exponencial, e também porque o Brasil, nesta relação comercial, tem um surplus, tem um superávit na balança comercial com a China. Ou seja, é uma relação bastante interessante e do ponto de vista até da própria inserção da China na América Latina, veio numa altura em que há dias também o presidente chinês participou da inauguração de um grande porto no Peru, que poderá encurtar a distância da comercialização, do intercâmbio comercial entre a Ásia e a América Latina. Ou seja, a China e o Brasil e também todos os estados do sul global, enfim, dão este exemplo importante para que continuem a comercializar para o desenvolvimento sustentável das suas economias. Claro, em relação a como é que os Estados Unidos irão responder, bem, penso que estamos num sistema internacional de alta competição econômica internacional e seguramente os Estados Unidos encontrarão formas de tentar suavizar os ganhos dessa cooperação, mas penso que esses Estados também estão atentos para evitar que isso aconteça, porque dessas relações saem a ganhar, né? Mas não retira o facto de que essas relações bastante robustas possam significar um exemplo para a cooperação Sul-Sul, para que os Estados do Sul global também possam desenvolver-se contando uns com os outros. Certo.